Contra a mulher, com o tema Não Tenha Dúvida, Denuncie, da editora Amigos. Já faz um tempo que esse jornalzinho tá aqui, então vamos digitalizá-lo nesse vídeo, beleza? Vamos lá. A herança do passado ainda se faz bastante presente na sociedade atual, na forma de desigualdade culturais entre homens e mulheres, da errônea ideia da submissão da mulher ao homem, do preconceito em relação à própria capacidade da mulher, que é tida como o sexo frágil. A partir dessa ideia, onde deveria existir uma relação entre o afeto e o respeito, passa a existir uma relação de violência, apesar de ser um crime e grave violação dos direitos humanos. A violência contra as mulheres segue vitimando milhares delas. Em nossa sociedade, todos os dias, um grande número de mulheres, jovens e meninas são submetidas a algumas formas de violência. A violência contra a mulher não está restrita em um certo meio. Não escolhe raça, idade, condição social. Entretanto, a mulher negra é muito mais vítima da violência de gênero do que a mulher branca. A mulher negra sofre opressão por ser mulher e sofre opressão por ser negra, que é o racismo. Isso é histórico. A violência contra as mulheres ocorre tanto em relações hetero quanto em relações homossexuais. A diferença é que as pessoas de maior poder financeiro, as mulheres acabam se calando contra a violência sofrida, talvez por medo ou vergonha, ou até mesmo a dependência financeira. Em grande parte, a violência contra a mulher ocorre dentro do lar, sendo praticada por pessoas próximas à sua convivência, como marido, esposas ou companheiros, companheiras, sendo também praticadas de diversas maneiras, desde agressões físicas até psicológicas e verbais. Sabemos que felicidade está na harmonia de uma convivência familiar e social, de respeito, de solidariedade e de complemento. Assim são compreendidas as diferenças e as pessoas se complementam, vivendo em comunhão num processo de doação recíproca para que sejam felizes e não em disputa pelo poder e pelo domínio. Então aqui está um desenho, uma gaiola, a mulher está saindo da gaiola, ou seja, está saindo da prisão. Vamos lá, violência contra a mulher, editora Amigos, Marechal Cândido Rondon. Aqui está um homem gritando com uma mulher. E vamos lá, violência contra a mulher, não tenha dúvida, denuncie. Organização Amigos da Natureza, ISBN, crime contra as mulheres. 2. Violência contra as mulheres, Amigos da Natureza. E vamos para a leitura, né? Violência contra a mulher. No exemplo, existem várias formas de violência. Por exemplo, o preconceito, as agressões físicas e verbais, o bullying, a homofobia e a violência contra a mulher, entre outras. Elas acontecem quando ou um grupo de pessoas utiliza intencionalmente a força física ou ou poder para ameaçar, agredir e submeter outras pessoas, privando-as da liberdade, causando algum dano psicológico, emocional, deficiência de desenvolvimento, lesão física ou até a morte. A violência contra a mulher é um problema mundial. Estima-se que cerca de 70% das mulheres já sofreram algum tipo de violência durante sua vida. No Brasil, os dados são alarmantes. Somos o 5º país em violência contra a mulher. A cada 5 minutos, uma mulher é agredida. E isso contando apenas os casos que foram denunciados, já que muitas mulheres se escondem de vergonha
dor e medo do agressor, que, em 70% dos casos, é o próprio parceiro. São 5.000 mulheres mortas por ano, 13 por dia. Um em cada 3 assassinatos de mulheres é cometido por parceiros ou ex-parceiros. Mais da metade dos crimes acontece dentro de casa. Em nossa sociedade, muitos ainda acham que o melhor jeito de resolver um conflito é a violência e que os homens são mais fortes e superiores às mulheres. É assim que muitas vezes os maridos, os namorados, pais, irmãos, chefes e outros homens acham que têm o direito de impor as suas vontades às mulheres. Embora, muitas vezes, o álcool, drogas ilegais e ciúmes sejam apontados como fatores que desencadeiam a violência contra a mulher, na raiz de tudo está a maneira como a sociedade dá mais valor ao papel masculino, o que, por sua vez, se reflete na forma de educar os meninos e as meninas. Enquanto os meninos são incentivados a valorizar a agressividade, a forma física, a ação, a dominação e a satisfazer seus desejos, inclusive os sexuais, as meninas são valorizadas pela beleza, delicadeza, sedução, submissão, dependência, sentimentalismo, passividade e o cuidado com os outros. A violência contra as mulheres não pode continuar a ser aceita e tolerada como algo que faça parte do ser humano, como características nas relações naturais entre pessoas do sexo feminino e masculino, que vivem em uma eterna guerra. Não são as diferenças biológicas entre homens e mulheres que determinam o emprego da violência, são os papéis sociais impostos a mulheres e homens, reforçados por culturas patriarcais, sistema masculino de submissão das mulheres, que estabelecem relações de dominação entre os sexos. O mal que ainda persiste. A violência contra a mulher não é nenhuma novidade na sociedade atual. Desde os tempos mais remotos, a violência já se fazia presente não só no Brasil, como também no resto do mundo. Antigamente, as mulheres eram tratadas como propriedade dos homens, perdendo assim a autonomia, a liberdade e até mesmo a disposição sobre o próprio corpo. Há registro na história da venda e troca de mulheres, como se fossem mercadorias. Eram escravizadas e levadas à prostituição pelos seus senhores e maridos. Nos dias atuais, infelizmente, apesar dos direitos humanos criarem leis que amparem e protegem as mulheres, vivemos uma avalanche de atos de violência que afeta a vida de milhares de mulheres em seus vários estágios de desenvolvimento, acarretando prejuízos, por vezes, irreversíveis à saúde física e mental, no que diz respeito ao conceito de violência contra a mulher. Importante é que se faça a distinção desta, embora a violência doméstica tenha profunda relação com a violência contra a mulher, ambas não possuem o mesmo significado. A violência contra a mulher é um conceito mais amplo, podendo ser considerado crime ou não, tratada como uma questão cultural, é a chamada violência de gênero, tendo em vista que a violência de homens contra mulheres extrapola os limites domésticos, diferentemente da violência doméstica e familiar. O termo violência doméstica se apresenta com o mesmo significado de violência familiar ou intrafamiliar. Violência de gênero é aquela que se refere ao ato exercido contra a mulher pelo simples fato de ser do sexo feminino.
Formas de manifestação da violência contra a mulher. Em 1994, o Brasil assinou o documento da Convenção Interamericana. Outra forma de violência ao patrimônio da mulher é causar danos de propósitos a objetos que ela goste. Essas que a lei trouxe. Antes, crimes eram julgados por juizados especiais criminais, conforme da Lei 9.095, onde são julgados crimes de menor potencial ofensivo. Agora, com a nova lei, essa competência foi deslocada para os novos juizados especializados da violência doméstica e familiar. Esses juizados também são mais abrangentes em sua situação, cuidando também das questões cíveis, divórcio, pensão, guardas dos filhos. Antes, não havia previsão de decretação de prisão preventiva ou flagrante agressor. Agora, quem muitas vezes entregava a intimação para o agressor comparecer às audiências. Agora, proíbe a mulher entregue a intimação ao agressor. A mulher vítima da violência doméstica, a família e familiar, nem sempre era informado quanto ao andamento do seu processo. Muitas vezes ia às audiências sem advogado ou defensor público. A mulher será notificada dos atos processuais, especialmente quanto ao ingresso e saída da prisão do agressor, e terá que ser acompanhada por advogado ou defensor em todos os atos processuais. Não era previsto o comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação. Permite ao juiz determinar o comparecimento obrigatório do agressor a programas de recuperação e reeducação. Agora, para finalizar, além das mudanças acima, outras medidas importantes podem ser citadas. A mulher vítima de violência doméstica tem direito a serviços de contracepção de emergência, além de prevenção de infecções sexualmente transmissíveis e outros procedimentos médicos necessários. O juiz também poderá determinar que a mulher seja incluída em programas de assistência mantidos pelo governo, como Bolsas Famílias, programas de cestas básicas, garantia de vaga nas escolas, creches para seus filhos, principalmente quando todos são obrigados a sair de casa e mudar-se para outro lugar, como em outro bairro, por exemplo. A vida tem sempre um recomeço. Se você quebrar o silêncio, ligue 180. A Central de Atendimento à Mulher é um serviço do governo federal que auxilia e orienta as mulheres vítimas de violência por meio de número de utilidade pública 180, tudo de forma sigilosa e segura. As ligações podem ser feitas gratuitamente de qualquer parte do território nacional. Atendimento no período de 24 horas diária, inclusive feriados e finais de semana. E como funciona? A atendente recebe a ligação pelo Disque Denúncia 180 e identifica o pedido nessa etapa. A central de atendimento consegue descartar possíveis trotes. São 3 tipos de atendimento: pedido de informação. Atendentes informam sobre leis e campanhas, exemplo, Lei Maria da Penha, Outubro Rosa e por aí vai. Orientação: onde registrar boletim de ocorrência de violência contra